Você já precisou confrontar alguém, dar um feedback, dizer para ela coisas difíceis e ficou sem saber como fazer? Olá, eu sou o Péricles da Academia do Líder Cristão e nesse vídeo eu quero falar com você sobre feedback. Mais precisamente sobre um modelo de feedback que as pessoas conhecem como feedback sanduíche. Vamos lá? A dificuldade em confrontar pessoas é uma questão delicada dentro e fora da igreja. E a responsabilidade deixa o líder pressionado. A necessidade de confrontar é clara, mas porque não deseja criar um desconforto com o discípulo, acaba evitando. Ou por acreditar que não sabe como fazer isso, que método usar, acaba procrastinando. Ou seja, vai deixando para depois e acaba nunca falando a respeito disso com o seu discípulo. Pensando nisso, eu decidi compartilhar com você uma técnica de feedback chamada de feedback sanduíche. O nome é engraçado, mas ela é muito funcional e pode te ajudar bastante. Entendendo e sabendo como aplicar essa técnica, você vai ter muito mais êxito quando precisar confrontar o seu liderado, confrontar o seu discípulo. Mas só para alinhar, é possível que algumas pessoas não tenham claro o que é um feedback. Por isso eu quero primeiro dizer qual é o conceito, qual é a ideia. O feedback é um elemento que faz parte do processo de comunicação. E líder, você precisa estar muito atento para o fato de que comunicação é uma das maiores ferramentas que você tem para exercer a liderança com excelência. Poucos líderes sabem como entregar um feedback que seja positivo e que acrescente tanto ao liderado quanto à liderança ministerial, de uma forma mais ampla. E a razão de muitos não fazerem, muitos não entregarem feedback, é porque eles têm uma ideia distorcida do conceito, dessa ferramenta. Então, feedback é um elemento da comunicação que aparece no momento em que alguém dá um retorno ou faz uma avaliação sobre determinada ação. Deixa eu te dar um exemplo simples e prático, fica mais fácil para entender o conceito. Imagina que você deixou um dos seus líderes como responsável pela organização de um evento para empresários, mas nem tudo saiu como você solicitou. Na verdade, você deixou o líder bastante à vontade para fazer do jeito dele. Porém, você deixou para ele 3 observações, 3 coisas que você gostaria que ele observasse na hora de organizar e realizar esse evento. Primeira, a reunião precisava começar pontualmente às 8 horas. Segundo, o pessoal do louvor deveria fazer um ensaio um dia antes. E o palestrante deveria ser recebido às 18 horas na igreja para que pudesse preparar o equipamento. Mas, no dia do evento, o palestrante só conseguiu acesso à igreja às 19h30, quando a igreja teve as portas abertas ao público. O grupo de louvor já estava passando som e o barulho atrapalhou bastante a recepção dos convidados. E como o líder teve um imprevisto com seu filho, chegou pontualmente às 8 horas, mas o evento só começou 30 minutos depois. No dia seguinte, você decidiu que seria preciso dar um feedback ao seu líder a respeito da organização e realização daquele evento. A questão era como? Como dar esse feedback? Algumas coisas passam pela cabeça da liderança nesse momento. Ah, mas o líder se esforçou, fez um esforço enorme, saiu correndo de casa, tomou até uma multa por exceder a velocidade para conseguir chegar às 8 horas na igreja. Não faz muito sentido eu ficar apontando os erros que ele cometeu. Você até pensa, se eu tivesse chamado fulano, teria sido bem pior, então deixa como está. E isso acaba acontecendo porque, como líder, algumas pessoas não querem assumir nenhum desconforto, não querem arrumar mais um problema para somar a tantos outros que já tem. Eu quero te dar 2 bons motivos para você oferecer feedback aos seus discípulos e liderados. O primeiro é que se você não der o feedback agora, no próximo evento 2 coisas podem acontecer. A primeira é que ele pode repetir os mesmos erros e você vai se chatear uma vez mais. A segunda é que se os erros dele tivessem sido muito grosseiros ou tivessem comprometido completamente o andamento do evento, você poderia decidir que dessa vez você é quem vai assumir tudo a respeito da realização do evento. E isso não é legal para quem busca ser mais produtivo. O segundo motivo, se você não der feedback, você está se furtando da sua posição como líder. Como líder, você precisa dar o feedback e fazer isso da maneira correta, porque é assim que você vai contribuir para que seus liderados cresçam e se tornem líderes iguais ou melhores do que você.
Sim, isso é um puxão de orelha, mas é com amor para que você também melhore a sua liderança. Agora vem a parte mais difícil. Como é que eu devo fazer isso? Qual é o passo a passo para que eu possa dar um feedback inteligente, cordial e efetivo? Bem, líder, é o seguinte, para você fazer isso, você precisa ter algumas coisas em mente, tem um contexto que precisa estar aí presente para você. E a primeira dessas coisas é a seguinte: uma coisa são as ações que o seu líder faz, outra coisa é o seu líder. Separe a pessoa da coisa, separe a pessoa da ação. Com isso em mente, você vai poder confrontar o seu líder de maneira justa e adequada, e a possibilidade de que você erre no seu feedback será menor. Então, dizer que o seu líder é necessariamente um desorganizado talvez não seja verdade. O evento que ele organizou ficou, por alguns motivos, desorganizado. Mas isso pode ter sido algo pontual. Então, na hora de você confrontar, dê ênfase ao acontecimento e não à pessoa que realizou. Não diga, você é um bagunceiro, desorganizado, você só faz besteira mesmo, nunca vi alguém tão desorganizado como você. Melhor dizer o seguinte: olha, seu evento não ficou tão organizado como eu tenho certeza de que você poderia ter feito. Percebe? Isso muda tudo. A pessoa que está recebendo feedback vai entender que você está questionando a obra, a ação dela, e não quem ela é, não as suas características. Com isso eu entendo o seguinte: você acaba garantindo a integridade da pessoa quando você age dessa maneira. Isso é um exercício de liderança por meio do feedback. E para isso você precisa se preparar. Só ouvir aqui o que eu estou dizendo e depois sair agendando horário e dando devolutiva para todo mundo não é a melhor ideia. Gaste algum tempo antes refletindo, avaliando a situação, procure entender o que aconteceu, o que deu errado, o que poderia ter sido feito de forma diferente. Pense o seguinte: que informações você pode comunicar para o seu discípulo para que no próximo evento ele não erre novamente? Quais são as dificuldades que ele teve, que você já teve um dia, superou e que agora pode ensiná-lo também como é que ele supera isso? Então, resumindo, prepare-se, isso é importante. E com todas essas coisas em mente, ou com essas coisas em mente, agora a gente pode seguir para o que eu me propus aqui nesse vídeo, que é te ensinar a dar um feedback, que é o chamado feedback sanduíche. É bem simples, tá? Ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa a gente chama de elogiar. Avalie então o que saiu de positivo no evento, no projeto, na missão que o seu liderado realizou. Seja bem específico para que reforce essas qualidades nos próximos trabalhos que ele virá a realizar. A segunda etapa é sugerir e orientar novas reflexões e modelos de ações. Então escolhe 3 pontos principais que você entende que são mais importantes e que deram muito errado. Num projeto grande, por exemplo, você poderá encontrar inúmeros pontos que podem ser melhorados. Mas querer tratar todos os pontos de uma vez pode acabar confundindo a cabeça do seu discípulo e até desmotivando ele. Que pode até chegar a pensar: nossa, essa pessoa está levantando tantos erros sobre o meu trabalho que eu entendo que eu não sei fazer nada direito. E não é isso o caso. Então escolha 3 pontos principais para serem desenvolvidos, aprendidos e desenvolvidos pelo seu liderado, para que no próximo evento ele faça um trabalho mais interessante, de maior qualidade. O terceiro ponto do feedback sanduíche é: elogie o todo. Trabalhe com o resultado geral. Reforce as qualidades do discípulo que se apresentaram naquele projeto. Então, neste exemplo que nós demos, lembre a ele sobre, apesar de todos os problemas que estiveram presentes, você conseguiu usar sua desenvoltura para fazer uma excelente condução do evento. O volume da música estava adequado, a maneira como você organizou fisicamente e decorou todo o templo ficou muito bem projetado, as pessoas se sentaram confortavelmente, o palestrante tinha visão de todo o auditório, isso facilitou bastante a comunicação. Então, de forma geral, teve uma série de pontos positivos, as pessoas adoraram o evento, você escolheu muito bem o palestrante e você reforce as qualidades do todo. Então isso faz um fechamento. Você no começo você ressalta as qualidades dele, você coloca os problemas e já cria junto com ele, na segunda etapa, você já cria junto com ele soluções para que no próximo evento vocês não tenham os mesmos problemas, e em terceiro você fecha falando dos resultados gerais
positivos. Cabe aqui, no ponto 3, fazer uma pequena observação. Quando você fizer os apontamentos das qualidades, não use qualidades que o seu discípulo, o seu liderado não tenha apresentado naquela atividade. Se a gente está dando esse exemplo aqui de um evento, não use qualidades que o seu discípulo manifestou, sei lá, talvez num evangelismo na rua ou em uma outra atividade qualquer que não tenha relação direta com aquilo. Procure identificar dentro do evento imediato que você está usando para dar o feedback, qualidades, problemas e qualidades gerais, qualidades do evento ou outras qualidades do seu discípulo. Isso vai fazer com que ele entenda que é uma coisa pontual, é uma coisa específica, você está sendo específico a respeito do que aconteceu de bom, de ruim e do que pode ser melhorado. Então, o feedback sanduíche, eles são 3 partes. Você elogia e isso vai fazer com que a pessoa se sinta bem, porque ela entende que fez algo correto. Você faz apontamento das coisas que deram errado. Você, nesse momento também, você junto com ela cria soluções e sugere outras formas e oferece uma maneira de resolver aquele problema para que no próximo evento aquilo não aconteça. E por fim, você faz um apanhado do evento todo, ressaltando as qualidades e os pontos positivos. Então, veja, é bastante simples e os ganhos são inúmeros. Você evita dissabores, você estimula a continuidade daquilo que já deu certo, você avalia junto com o líder o que deu errado e o que pode ser feito diferente no próximo e, por fim, você ressalta os pontos positivos. Essa foi a nossa aula sobre feedback e feedback sanduíche e eu espero que você tenha gostado e que passe a utilizar, que você aplique para testar, para ver se funciona bem para você. Isso pode ser usado na sua casa, com seus familiares, na igreja, com seus liderados, no seu trabalho, com seus funcionários. Essa é uma ferramenta que funciona bem em todos os lugares. Deixe aqui o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo e se você tiver dúvidas sobre esse assunto, escreve um e-mail para academiadolídercristão@gmail.com. Vai ser um prazer poder te ajudar, discutir essa questão com você. Deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo e se tiver dúvidas sobre esse assunto, escreve um e-mail para academiadolídercristão@gmail.com. Vai ser um prazer ajudar você, vai ser um prazer discutir isso com você, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.